Oi pessoal, boa tarde. Olha, eu fixei aí o nosso comentário. E aí, Rafael, cotidiano do JF durante a pandemia e o retorno às atividades com o fim do isolamento. Tá certo? Convidada de hoje é a doutora Riane Vasconcelos, ou Riane Azevedo. Queria dizer para vocês que é um prazer imenso tê-la aqui. Eu queria convidar vocês também para compartilharem o nosso tema, para mandarem. Tem um aviãozinho aqui do lado, vocês mandam lá para as pessoas, né? Que é compartilhar. É importante para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo. Também queria dizer para vocês que nossas lives são às segundas-feiras às 17 horas. Toda segunda às 17 horas nós temos a nossa live, né? E se você não tem ainda acesso às nossas lives no YouTube, é porque você não se inscreveu lá no nosso canal, que é o nosso canal é DR Porto Vereador. Você pode se inscrever e vai receber todos os conteúdos, inclusive as nossas lives, né? Ok? A doutora Riane ainda não chegou aqui. Estou esperando aqui para que ela entre. A Mazé, o Anderson. Fala, Anderson. A Gabriela, boa tarde. Então é importante. A última live que a gente fez foi com a Duda Heidel. Foi excelente, né? A Duda Heidel, ela mostrou aí o quanto ela faz as pessoas felizes, porque ela está fazendo realmente o bem, né? Então nossas lives são às segundas-feiras às 17 horas. Nós temos aqui também o nosso canal do YouTube, que é o DR Porto Vereador, para você que ainda não se inscreveu lá, para receber todas as nossas lives e os nossos conteúdos. E também eu fixei aí a live, mas aqui do lado tem um aviãozinho, né, que é compartilhar. Eu pedirei a vocês para compartilhar com outras pessoas o que nós estamos fazendo, ok? E Gabriela, o tema, Gabriela, eu coloquei aí, mas eu vou te dizer aqui, é com a doutora Riane. Eu coloquei aí, vou colocar aqui de novo. Tá aqui, o cotidiano do JF durante a pandemia e o retorno às atividades com o fim do isolamento. Tá certo? Eu não consegui aqui fixar o tema. Deixa eu ver aqui. Ver aqui. Onde é que tem? Porque... oi Bruno. Não estou conseguindo fixar, mas eu de vez em quando coloco aqui, porque tá aqui, vou colocar de novo, tá certo? O cotidiano do JF durante a pandemia e o retorno às atividades com o fim do isolamento. A Evelyn tinha me ensinado a fixar o tema e eu sou meio truncado nisso aqui, não aprendi não, mas eu aprendo. Não se preocupe não que eu aprendo. Doutora Riane deve estar chegando aqui, né? Nós temos algumas perguntas. Clicar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não sei se fixou. Tá fixado? Fixou? Diz.
Tem que fixar outra aqui. E agora que eu não sei mais. Vou ver aqui Vou ver aqui. Publicar. Eu queria fixar, mas não estou conseguindo. Fixar. Oi? Deu certo, velho. Riane Azevedo tá aqui. Ah, que prazer. Doutora Riane, Olá, doutor Porto. que prazer, viu? Eu tenho. A gente ia fazer aquela live e algumas pessoas enviaram aqui algumas perguntas. Eu vou começar aqui lendo um pouquinho do seu currículo, né? Que além de amiga, você é servidora daí do nosso JF, Ok. desde 1993, só pede para mim que eu sou desde 1986. Eu mesmo, nós somos bem velhos, viu? Exercendo, além do cargo de médico anestesista, a função de superintendente, e atualmente superintendente aqui desde junho de 2017. É médica formada pela Universidade Federal do Ceará, com residência em anestesiologia na Universidade de São Paulo, mestranda em tecnologia minimamente invasiva e simulações na área de saúde, cirurgia robótica, a da Unicris, especialização em gestão de emergência no SUS, Hospital Sírio-Libanês, MBA em Executivo Sênior, a cópia UFRJ, MBA em Auditoria e Serviço de Saúde, Auditoria Médica. Eita, atua na presidência da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Ceará, diretor de recursos médicos e na diretoria comercial da Unimed Fortaleza e diretora comercial de novos negócios do Hospital Municipal. Chega, cansa. É muita coisa, viu? Parabéns. Mas Verdade. olha, doutora, eu tinha algumas perguntas aqui, mas tem uma aqui que eu achei muito interessante para a gente começar. A pessoa diz aqui: o IJF, foi a Lígia que fez. O IJF tem se destacado entre os hospitais na assistência ao paciente grave com Covid-19. A que você atribui esse resultado? Tem essa e tem um aqui também que eu acho que daria para colocar as duas. Em que momento a direção do IJF percebeu que precisaria de se preparar para o Covid-19? Eu acho que as duas se complementam. Boa tarde aí, Portinho. Boa tarde aí a todas as pessoas aí que estão participando da nossa live. Na verdade, toda essa pandemia que aconteceu aqui na nossa cidade, no mundo como um todo, né? A gente, ao perceber a movimentação, como é que o vírus estava caminhando dentro do mundo todo, saindo da China, nós fomos acompanhando todo esse passo a passo. E em janeiro, nós começamos aqui as primeiras reuniões para a gente ir acompanhando a chegada desse vírus até Já a em nossa cidade. janeiro, já em Já em janeiro, janeiro. Porque como a gente trabalhava numa questão de preparando o hospital para os EPIs, né, para colocar isso para os pacientes, colocar isso para o nosso pessoal, os nossos trabalhadores, nossos servidores, os médicos, enfermeiros, todos eles estariam de plantão e precisavam desses EPIs. Então, muita coisa a gente não sabia o que ia acontecer, então a gente já foi se antecipando e vendo toda essa questão de solicitar material, solicitar compra, solicitar respiradores, solicitar todo o material já antecipadamente para que isso, quando chegasse a pandemia aqui, a gente já tivesse com todos os, digamos assim, com tudo que fosse necessário para o enfrentamento dessa pandemia, né? Inclusive a questão de materiais, medicamentos, equipos, tudo que você puder imaginar que vai, digamos assim, interferir diretamente na assistência dos pacientes, né? Então, em fevereiro, tanto que no dia 6 de fevereiro, nós lançamos o nosso primeiro protocolo de atendimento a esses pacientes. Então, a gente começou a fazer um treinamento aqui dentro do hospital de como é que os servidores iam se comportar diante
de um paciente que chegasse com Covid, como é que a gente ia trabalhar todos eles. Até então, a gente nem imaginava que nós seríamos um hospital de suporte para a prefeitura, né? Mas a gente precisava se preparar porque nós éramos o hospital de trauma e que, com certeza, em algum momento, algumas pessoas iriam se acidentar e pessoas que seriam portadores do Covid, obviamente, e estariam nas nossas emergências. Então, dia 6 de fevereiro, nós lançamos o nosso primeiro protocolo de assistência a esses pacientes, estabelecendo já um fluxo de atendimento e começamos a reunir os servidores no auditório e muitas vezes no próprio local de trabalhos dele, onde a CCIH ia passando para falar sobre o que era Covid, como é que pegava, como era a transmissão, qual era a letalidade. E para começar a instituir isso dentro do IJF, e as pessoas começarem a entender o que era, a perder o medo, a saber que nós teremos que enfrentar em algum momento. Então, partiu praticamente daí, né? E a partir do momento que isso foi chegando mais perto, cada vez mais perto, então nós fomos vendo as alternativas e fomos vendo também a movimentação do mercado em relação ao desabastecimento desses materiais, e a gente já foi estabelecendo plano A, B, C, de forma que a gente, em nenhum momento, nós tivemos aqui um desabastecimento de EPIs, né? Tivemos algumas dificuldades com medicamentos, mas rapidamente nós conseguimos. E todos os desafios que foram, digamos assim, chegando para o hospital, a gente foi enfrentando e foi estabelecendo um plano B para que a gente pudesse atuar. Nunca deixamos uma só, digamos assim, um só item com uma só alternativa. A gente tinha sempre duas alternativas ou três alternativas no caso do desafio, né? E isso foi muito importante porque logo quando o prefeito nos chamou nas reuniões em março, que aí foi quando as coisas começaram a chegar mais perto da gente, e nós fomos para as reuniões na prefeitura, e aí foi então estabelecido que o IJS fizesse uma programação, que nós iríamos ficar com toda a parte de UTI aqui dentro do hospital, que a gente se programasse e verificasse todo o material que fosse necessário, recursos humanos, fosse projetando. Que a ideia era o IJF contribuir aí com aproximadamente 175 leitos, né? Então, foi em cima disso que a gente, então, começou a criar uma estratégia de como a gente chegaria até lá, como nós seríamos o suporte para que essas pessoas realmente fossem atendidas dentro do IJF. Então, baseado nisso, a gente verificou que nós tínhamos digamos assim, um desafio muito grande, que hoje o IJF tem 33 UTIs, né, que é relacionada à parte de trauma, e que para a gente chegar em 175, nós precisaríamos de muita eficiência, num curto espaço de tempo, precisaríamos, além de ter toda a parte de material, EPIs, precisaríamos do recurso humano também, além do recurso financeiro. Nesse ponto aí, a prefeitura ela foi muito importante, porque ela nos deu todo apoio, junto com a Secretaria de Saúde, com a Joana, Maciel. Então, assim, os secretários, de uma forma geral, doutor Felipe Nortigan, Samuel, todos eles estiveram ali junto com a gente, né? Observando quais eram as necessidades e nos apoiando no que era necessário, né? Então, o doutor Zé Leite também teve uma participação muito importante, e a Manuela também nas obras. Lá na Câmara nós temos tido um cuidado também muito especial em relação a desembaralhar, desburocratizar esses recursos que vêm para a pandemia. Mas eu vi que o Melo entrou, doutor Melo, que é o nosso eterno chefe, é bem mais velho do que a gente, viu, Riane? Ele já é antigão, mas é meu compadre. Então, o Melo está desenvolvendo um trabalho aí com os pacientes, né? Eu vi que o JF é o local onde os pacientes já vão no estágio mais avançado, não é isso? E depois dessa recuperação, como é que a odontologia entra aí? Eu queria que... eu sei que a ONG É Minha Vida doou uns kits para fazer prevenção e estão fazendo um trabalho aí bacana, né? O que aconteceu nesse ponto aí foi uma coisa muito interessante. A gente viu que o desafio era muito grande, a gente precisava ter muitas pessoas nos ajudando, senão a gente não conseguiria, digamos assim, avançar nesse desafio.
Então, nós fizemos um grupo, digamos que era o grupo de trabalho, onde a gestão do IJF ela descentralizava toda essa parte do que hoje é centralizado na superintendência e na superintendência adjunta, e a gente descentralizava para esses grupos de trabalho, que foram no total de 8 grupos de trabalho, que cada um cuidava de suprimentos, cuidava de comunicação, distribuição e controles, treinamentos e capacitação, protocolos, gestão de pessoas, a deshospitalização e a atenção ao servidor. E um dos momentos que a gente verificou, que aí foi onde participou a ONG, né, que você acabou de falar, é que em relação aos pacientes das UTIs, geralmente existe uma prática de, muitas vezes a família traz alguns materiais para os seus familiares que estão nas UTIs, e nesse caso a gente não iria ter como ficar fazendo digamos, essa troca com as famílias, porque esses pacientes ficam totalmente isolados, né? Então, a gente ficou aqui, como é que a gente ia prover a parte da assistência bucal, né? Da saúde bucal desses pacientes. Como é que a gente ia fazer isso aí? Se a gente não podia estar pedindo para a família vir por causa do isolamento social, e o hospital não tinha essa prática de comprar escova de dente, creme dental, não existe essa prática dentro do hospital. Então, foi aí, e assim, a velocidade para a gente fazer isso também não era uma coisa muito rápida, né? E é um trabalho científico também que está sendo desenvolvido, né? Desenvolvido, Então, baseado nisso, é que nós pedimos ao Melo, que é um grande colaborador, é o coordenador do nosso serviço aqui de cirurgia bucomaxilofacial, e pedimos a ajuda a ele, como também a todas essas pessoas que fizeram parte desses grupos de trabalho, e isso é muito importante, porque vai sempre tendo sugestões. E houve, então, essa sugestão dessa doação, e foi muito bacana, porque eu quero aqui sustentou toda essa estrutura, né? Eu queria abrir um parênteses para agradecer especialmente a Colgate, na pessoa da doutora Patrícia, que ela nos doou os kits necessários, doou para o IJF, né, o kit necessário para que fizesse esse trabalho. Muito bacana. Eu acho que a gente tem que contar com essas empresas para que possamos fazer um trabalho assim realmente de solidariedade, né? Porque é um trabalho científico, mas é um trabalho também de solidariedade. Mas tem outras perguntas aqui, Riane. A pessoa, ela perguntou aqui, a Evelyn, o IJF também está realizando pesquisas sobre a estratégia para o controle e tratamento do Covid. Esse é uma das pesquisas, né? Ou tem alguma outra assim mais importante na área realmente da Covid que vocês, um protocolo, o que é que você poderia nos dizer? Nós estamos fazendo uma pesquisa, sim, junto com a doutora Poliana, que ela é nefrologista, e junto aí com a fundação, existem várias pesquisas que estão sendo formadas, inclusive alguns dados que nós estamos obtendo agora. A gente está compilando esses dados das UTIs, inclusive, digamos assim, do prognóstico, mortalidade, tudo isso para que a gente possa publicar e, obviamente, ajudar outros países no desenvolvimento ou, digamos assim, no enfrentamento dessa pandemia, né? Então, existe sim esse laboratório aqui dentro, mas assim, no sentido de coletar dados e de fornecer essas informações a várias instituições que hoje estão trabalhando. Nós temos aqui também um acompanhamento do Hospital HCO, temos também um acompanhamento do IHI, que são um instituto internacional, do PROAD-SUS. Todas essas entidades, elas trabalham junto com a gente para que a gente possa, obviamente, estar fornecendo os dados, esses dados serem trabalhados e eles servirem de algum momento para algum outro país ou para algum outro hospital, ou no Brasil mesmo, alguma outra cidade, onde possa ajudar esses profissionais no combate a essa pandemia. Certo. E me diga uma coisa, eu sou um apaixonado pelo IJF. Me aposentei agora e sei da importância que tem o IJF. E IJF, sei que tem o cotidiano dele. Não é só a pandemia que faz o IJF rodar. Eu queria saber como era que estavam assim,
em termos nós tivemos agora recentemente o Dia Internacional do queimadura e tal, e acidentes diminuiu. Como é que está indo? Qual o conselho que você dá também para as pessoas em relação aos acidentes domésticos, né? Que você vê aí o que é que acontece mais, como é que você avaliaria isso? Na nossa rotina aqui, Porto, o que é que a gente tem visto? Nesses últimos janeiro, fevereiro, nós tivemos a média de atendimento aí de 6.500 atendimentos no mês, né? Quando se deu no período da pandemia, houve uma redução aproximadamente de 40% a 50% dos atendimentos na emergência. Tanto em termos de acidentes normais de trânsito, como também acidentes com pedestre, também com a questão das quedas, intoxicações agudas. De uma forma geral, houve uma redução. As pessoas passaram a ficar, obviamente, mais tempo em casa, a cuidar, né, prestar mais atenção aos seus filhos e aos idosos, e com isso houve essa redução. Isso a gente observa muito em números e realmente observa isso, mas não terminou, isso não acabou. Então, nós aqui fizemos uma divisão do hospital, nós mantivemos a emergência do IJF funcionando normalmente para tratar todos esses pacientes vítimas de trauma. Eles chegavam na nossa emergência, a gente encaminhava para o centro cirúrgico, tanto do IJF1 como do IJF2, e trabalhava essa pessoa do ponto de vista da cirurgia para que a gente pudesse, o quanto antes, deshospitalizar e ela retornar para casa. Nós não paramos um minuto sequer. Nós estamos fazendo, em média, 30 a 40 cirurgias por dia durante esse período da pandemia, cirurgias que são não relacionadas à Covid, cirurgias relacionadas a fraturas, queimaduras, de uma certa forma, digamos assim, acidentes. Então, não mudou essa rotina. Ela diminuiu, mas ela não acabou. E deixamos o IJF2 totalmente voltado para a Covid, onde lá nós abrimos 100 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria. O acesso dos pacientes, ele se faz de forma separada. Ele não precisa entrar dentro do IJF1 para ir para o IJF2. Ele já vai, a ambulância já deixa o paciente lá diretamente dentro do hospital. E com relação a esses pacientes que a gente recebe na emergência, muitas vezes, há um questionário que a gente desenvolve com eles, e se a gente observar que esses pacientes estão com alguma síndrome gripal, que pode ser ou não Covid, nem toda gripe é Covid, ele então, após o primeiro atendimento, se for, no caso, uma cirurgia ou no pós-operatório, ele vai então para uma unidade que a gente chama unidade de prevenção de gotículas. Então, que a gente chama de UPG. Essa unidade é a unidade onde a gente vai identificar se ele é um paciente que tem uma síndrome gripal de Covid ou não. E aí, a partir daí, a gente, então, direciona ele para cada unidade e passa, então, a tratá-lo. Isso é importante porque a gente reduz o índice de contaminação dentro do próprio hospital, como dá mais segurança para o próprio servidor trabalhar com mais tranquilidade naquelas áreas onde você sabe notoriamente que tem pacientes Covid e nas áreas que não tem. Então, a gente muda todo o formato do atendimento, que vai desde a prática dos EPIs até a prática assistencial, com monitorização na parte respiratória, hemodinâmica mais efetiva, para que aquele paciente não complique, né? Então, isso a gente tem feito aqui de rotina dentro do hospital para evitar, digamos assim, complicações. E tem sido uma coisa muito boa, porque os nossos servidores eles ficam mais tranquilos, eles se sentem mais seguros de trabalhar e desenvolver a melhor parte do seu trabalho. Riane, tem duas perguntas aqui que eu acho que se complementam. Que medidas a direção adotou para a proteção dos pacientes e profissionais do hospital? E com toda a crise no mercado internacional, como o IJF conseguiu administrar seus estoques, principalmente de EPIs, e providenciar a aquisição de novos equipamentos? É uma ginástica, realmente, né? Porque a gente sabe que o mercado está difícil. Né? É verdade. Nós tivemos aqui... Teve dias aqui que a gente tinha material para 2 dias, mas a gente estava sempre ali lutando, trabalhando para que isso a gente pudesse esticar esses prazos cada vez mais, né? Então,
nós começamos essa pandemia num formato e hoje, praticamente, nós ainda estamos dentro dela, estamos aqui com 100 leitos de UTI funcionando e 50 de enfermaria, mas, assim, há uma certa, digamos, tranquilidade em relação a essa questão dos EPIs, porque a gente tomou todo esse cuidado para que não faltasse nada para o nosso funcionário, para que a gente desse toda a segurança para ele. No primeiro momento, nós tivemos que afastar todos os servidores acima de 65 anos, né? E aqueles que são abaixo, mas que têm comorbidades, nós afastamos, o que reduziu praticamente, nós tivemos um absenteísmo aí de imediato de 40% dos nossos servidores. Então, a gente ficou trabalhando com um efetivo menor, mas a gente foi se fortalecendo dentro desse efetivo, otimizando cada área, procurando deshospitalizar os pacientes que naquele momento não precisava do segundo tempo cirúrgico. Se ele precisava de um segundo tempo cirúrgico daqui a 15 dias ou 30 dias, ele ia aguardar isso em casa, que era mais seguro ele estar em casa do que aqui dentro do hospital com a movimentação, né? Então, os EPIs foi assim, uma coisa também muito trabalhada e uma coisa que a gente pôde realmente, que nos deu muita segurança foi trabalhar com os grupos locais aqui do Ceará. Então, a gente trabalhou inicialmente com confecção de avental, com as próprias produções locais, né? Colocamos algumas questões relacionadas à máscara também, pedindo a fornecedores locais que pudessem nos ajudar. E isso foi muito importante porque a gente pôde, então, passar dessa fase do aperto dos EPIs, né? Isso foi realmente uma medida muito, digamos assim, a gente se antecipou em relação a uma série de outras coisas que a gente poderia ter passado aperto, foi exatamente contando com as produções locais desses EPIs. É uma questão de gestão, né? A Isso. gestão foi. E a equipe, né? Eu sempre digo que eu não canso de elogiar a nossa equipe, eu chamo de equipe vencedora, porque todo dia a gente vence a batalha. E sem equipe ninguém vai para É cantinho. verdade. Então, a gente tem que ter a humildade de saber que sozinho ninguém faz nada. Tudo é em equipe. O prefeito tem a sua equipe, você faz parte da equipe dele, você tem a sua equipe no IJF, nós temos a nossa equipe lá na Câmara, então tudo é através de equipe. Mas, assim, nós estamos no processo já de desconfinamento ou ainda está assim? Como é que. Tem uma pergunta aqui, como é que o JF está se preparando para o processo de desconfinamento? Eu não sei se a gente já está no desconfinamento. Né? Não, a reunião que nós tivemos hoje, nesse período da pandemia, todos os dias o prefeito faz uma reunião com toda a Secretaria Municipal de Saúde, com o IJF e outros hospitais. Isso é muito importante porque deixa o alinhamento muito, digamos assim, muito reto, muito transparente em relação às medidas e a rapidez com que a gente possa trabalhar, né, todas essas medidas. Então, assim, no momento, a ideia é continuar com os atendimentos que nós estamos fazendo, porque nós passamos da primeira onda, que foi essa onda que da pandemia aqui dentro de Fortaleza, mas existe a onda aí do interior que está começando, como está sendo anunciado em todas as mídias aí, nas televisões, né, em rádios. Então, assim, o interior agora está sendo a onda do interior e o IJF também vai ajudar a essas Tem uma cidades. pergunta aqui sobre isso. O Isso. IJF vai ajudar os pacientes do interior do estado? Sim, vamos ajudar. Hoje foi dado toda essa certeza, né? Nós estamos aí, foi dado leitos, inclusive, para a regulação estadual. Na necessidade, nós estamos aqui para ajudar também esses pacientes do interior. Então, todas as nossas atividades elas vão permanecer como estão nessa semana, na próxima semana também. E a partir daí, essa epidemia ela é muito assim, a gente precisa a cada tempo estar traçando novas estratégias, né? Então, durante esses próximos 15 dias, a estratégia é manter tudo como está, porque nós precisamos agora também ajudar os nossos amigos, aí, os nossos irmãos, né, pacientes aí do interior, certo? Então, a partir daí é que a gente vai tomar outras medidas seguindo a linha do que o prefeito e o governador determinarem para o nosso hospital. Eu digo sempre que a gente vai ter que se reinventar. Né? Nós, da odontologia, nós temos uma preocupação muito grande, porque nós somos uma linha muito tênue. O paciente e o profissional, eles chegam muito perto, né? Então, a gente tem os aerossóis
que é um problema sério. E para isso, nós estamos fazendo uma série de protocolos. O Dr. Melo é um que está ajudando aí, juntamente com o CRO, com a ABO, com a academia, o próprio sindicato. Então, está todo mundo unido para que se volte de uma maneira que nós tenhamos segurança para o paciente, segurança para o profissional e segurança para os auxiliares, né? Porque não é fácil, não. A gente sabe que tem uma segunda onda que pode vir, pode não vir. A gente não tem ideia de como os outros países estão reagindo a isso, se estão controlando realmente. E a gente vê que as pessoas às vezes não acreditam, só acreditam, parece que só acreditam quando alguém muito próximo perece, quando alguém muito próximo vai embora. Eu tenho amigos do Rotary que foram embora, que foi embora, um amigo Jeová Cavalcante, um amigo fraterno. Tenho amigos de colégio militar que também, Davi, que também partiu por conta da Covid. Então a gente vê que é muito próximo da gente. Ah, porque são poucos, não são poucos. São poucos, mas o pouco que a gente ama é muito para a gente, né? Então, a gente tem que, cada vida tem que ser salva. E é isso que o governador, é isso que o prefeito, é isso que você do IJF estão preocupados em salvar vidas. Porque você salvar vidas é uma vida que salva o mundo, né? Talmud, o ditado lá do Talmud ele diz: uma vida que salva pode salvar o mundo. Então a gente tem que pensar não que a pandemia é uma coisa que é passageira, não. A gente tem que atingir aquele objetivo que é salvar vidas. E o IJF, nisso aí, eu tenho certeza absoluta. O hospital, o PV, eu fui visitar lá, que beleza aquele hospital. Eu sei que está se fazendo o melhor que se pode, mas o IJF e o IJF2, como é que ele, depois da pandemia, como é que ele vai voltar a funcionar? Ele vai ter aquele conceito normal do JF2, mais leitos? Nós agora nós recebemos o primeiro andar, o segundo e o terceiro andar, que foi o centro cirúrgico, né, que abriu agora em fevereiro. E durante a pandemia nós tivemos a abertura do quarto andar, que realmente foram mais 20 leitos de UTI e 24 leitos de enfermaria, que a gente só conseguiu disponibilizar 20 porque tem a parte de troca de roupa. Mas o quarto andar está todo entregue e agora em julho a previsão da gente receber o quinto andar, que seria o último andar do hospital, que seriam 30 leitos de UTI. À medida que, digamos assim, for sendo entregue esse andar, então a gente vai transferindo todo o primeiro andar para o último, e aí nós vamos abrindo novamente o primeiro andar disponível para os pacientes da nossa emergência, do nosso cotidiano. O IJF2 hoje ele está totalmente voltado para a Covid, mas nós já estamos essa semana passada já nos reunimos, e essa semana agora a diretoria se reúne, exatamente trabalhando um projeto para a retomada do hospital e, obviamente, nós vamos ter que colocar uma quantidade de leitos, porque essa pandemia ela não vai acabar de uma hora para outra, ela vai permanecer aí e nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Então, nós já estamos trabalhando... Né, se reinventar, exatamente. Nós não podemos aqui chegar um momento que ela vai terminar por si só. Não, isso não vai acontecer. Então, a gente vai aprender a conviver com ela. A ideia, inclusive, é deixar uma quantidade mínima de leitos para que a gente possa, tanto de UTI como de enfermaria, estar recebendo esses pacientes ao longo do tempo, depois que passar toda essa onda da pandemia. E um e outro que a gente possa vir a receber, a gente tem um espaço destinado, principalmente àqueles vítimas de trauma. Então, essa pandemia, ela está permitindo para que a gente tenha também esse olhar de que as coisas não vão simplesmente se acabar, ela ainda vai permanecer um tempo e nós temos que aprender a conviver com ela. Né? Você tem uma ideia de tempo para normalizar tudo? A ideia do que nos foi colocado aqui, Portinho, é que praticamente assim, se considera que mais uns 60 dias a gente vai mantendo a estrutura até o final de julho e depois a gente, de alguma forma, a gente vai fazendo uma retomada, né? Mas
a prefeitura já nos colocou que até dezembro a gente vai conviver normalmente com ela. Não sei se essa quantidade de leitos, provavelmente não, talvez a gente vá precisar reduzir, mas com certeza vai ter sempre esse quantitativo na expectativa de receber algum paciente desse, nem que seja vítima de trauma, propriamente dito, né? Qual foi assim, o maior aprendizado que você tirou assim com essa pandemia? Quando começou e viu que ia faltar EPI, viu que ia faltar respirador e tendo que fazer as coisas ali, é, trocar a roda do carro com ele andando, né? Então, qual foi o maior aprendizado que você tirou assim desse momento que a gente vive, além da solidariedade, além do amor, além da esperança, que você... Portinho, eu acho que o maior aprendizado que eu tive assim, de gestão, né, durante essa período da pandemia, é que realmente a gente precisa ter um corpo de pessoas, de gestores, junto com a gente, que está ali com a gente a qualquer hora, a qualquer minuto, e para qualquer problema, né? E a criação desses 8 grupos de trabalho que nós fizemos, que eu já relatei aqui, com cada um formado por 6 a 8 pessoas, praticamente num contexto aí, você vai contar em torno de 30 a 40 pessoas que fizeram parte desse grupo de trabalho, foi fundamental para poder a gente avançar, né? Para poder a gente conseguir fazer 100 leitos de UTI em 74 dias, que é uma coisa assim, às vezes nem eu mesmo acreditava que conseguisse fazer isso, né? Mas o primordial foi isso, foi você ter um corpo de coordenadores focados, de pessoas realmente que estavam ali determinadas para ajudar, que não interessava a hora, era sábado, era domingo, era feriado, Semana Santa. Eu, na verdade, eu nem sei que dia Solidariedade mesmo, de né? E todo. O amor. corpo gestor foi fundamental. Pessoas jovens, pessoas mais, assim, com mais idade, alguns que não estavam aqui para ajudar, mas ajudaram de longe. E toda hora que a gente chamava as pessoas no domingo, no sábado, na sexta-feira, vamos fazer uma live agora, a gente precisa resolver um determinado assunto, todo mundo estava ali pronto para ajudar. E para você ter ideia, quando a gente abriu o primeiro leito de UTI aqui, que foi exatamente porque a gente recebeu um paciente de Covid, na verdade ele nem vinha de trauma, ele ia para um hospital, passou mal e chegou aqui perto do IJF e desmaiou. Então nós botamos esse paciente para dentro, fizemos todos os primeiros socorros nele, entubamos, colocamos no respirador. E aí foi quando isso aconteceu mais ou menos em torno de 8, 9 horas da noite. Aproximadamente isso. Quando foi na madrugada, meia-noite, a gente começou a transferir todos os pacientes da unidade 23 para as outras unidades e na segunda-feira, ou seja, praticamente 12 horas depois, 12, 14 horas depois, a gente estava abrindo 10 leitos de UTI. E a gente abriu com quem? A gente abriu com o nosso grupo de coordenadores, né? Então, era o coordenador da emergência, era o doutor Denison dando plantão, era o diretor médico dando plantão, era a doutora Raquel dando plantão. Quem começou a UTI foi exatamente esse grupo de gestores que está aqui comigo. Por isso que eu digo para você que não adianta um líder estar sozinho, porque ele não vai liderar ninguém. Ele tem que ter pessoas que estão ali fechado com ele. Que vistam a camisa, né? Que vistam a camisa com você. E é tanto que na hora que a gente se reuniu, na segunda-feira de manhã, novamente, a gente se reuniu na segunda à tarde, no domingo à tarde, nos reunimos segunda de manhã e, gente, vamos abrir essa UTI hoje. 4 horas da tarde a gente estava abrindo a UTI e encaminhando esse paciente que a gente tinha recebido à noite, no domingo, ele foi quem abriu o primeiro leito de UTI da gente. E aí foi ao longo do dia, da semana, na semana seguinte a gente já estava abrindo outros, e aí nós precisamos realmente de um quantitativo maior de pessoas, que só a gente não era suficiente para tocar todo esse serviço. Mas o que eu queria deixar realmente como exemplo e aprendizado é que realmente você tem que estar com um grupo de pessoas com você que esteja fechado nisso aí, né? Que chegue junto de você, senão a gente não consegue desenvolver o trabalho que a gente espera desenvolver, você não consegue ajudar, porque você vai estar sozinho, né? Então, eu acho que descentralizar foi muito bom, que foi a criação dos grupos de trabalho, a criação do comitê de crise, que foi um comitê que a gente criou no começo da gestão, e ele atuou em vários momentos aqui, ele atuou quando o prédio Andréa caiu,
ele atuou quando houve a greve dos caminhoneiros, e agora ele continua atuando nesse período todo da pandemia. Isso foi fundamental, realmente, todas essas ações de imediato foi muito bacana, foi fundamental para que a gente conseguisse alcançar o que a gente alcançou. Eu estou doido que volte logo para que o concurso aí do JF, né, que estava previsto para ser em fevereiro e teve que ser adiado. Você tem assim alguma ideia de como é que A vai gente acontecer? imagina a gente, Portinho, que estava doido para acontecer esse concurso, né? Porque a gente batalhou muito, foram 3 anos aí a gente Eu estou batalhando para. puxando brasa para minha sardinha porque tem 2 vagas para o dentista da Pois UTI. é, rapaz, a gente insistiu muito e assim, tudo dando certo, né? Saiu o concurso, vagas de enfermagem, 87 vagas de enfermagem, cirurgia torácica, houve uma série, né? A própria a parte toda essa parte da assistência bucal também, não só dos dentistas, mas também os técnicos, né? Que Técnico, iam é. ser liberados. E aí tudo isso passou agora para o segundo semestre, porque não tinha como, no auge da pandemia, esse concurso ia ser mais ou menos por volta do dia 26 de abril, e isso que era o auge da pandemia aqui, a gente fazendo concurso não seria uma coisa É. muito bacana, né? Seria Mas tenha certeza que eu vou rezar muito e pedir muito ao prefeito para que é, a gente faça esse concurso, porque o JF precisa, né? ele adiou para o segundo semestre, né? Isso foi, inclusive, com o próprio, digamos assim, com a própria disponibilidade da justiça. A gente fizemos uma pergunta e eles responderam para que a gente pudesse mandar, porque já era, como tem a eleição, não poderia ter o concurso, né? Mas houve essa anuência assim, do judiciário. Mas a gente está atento. Agora vamos começar, como as coisas já estão. Nós estamos aqui num platô de atendimento, né? A pandemia ela está acontecendo, mas a gente está conseguindo, graças a Deus, passar por ela. E nesse momento agora a gente está agora retomando exatamente essas coisas. Cadê o concurso? Quando é que vai ser? Para que a gente possa as coisas acontecer, porque daqui a pouco vai ter que ter gente para trabalhar nessas unidades. Eu não consigo levar elas no formato que está sendo levado. Isso aqui foi uma coisa feita temporária, né? Então, é preciso que realmente o concurso seja retomado, né? Aí, doutora Riane, olha, eu queria aqui, só estão faltando só alguns minutos, queria agradecer a sua presença, essa live. A live, quando é boa, a gente nem nota o tempo passar. Eu é que É fico verdade. perdendo, né? E o JF é um tema que me é muito caro, caro que eu digo é de amor, caro no sentido de amoroso, né? É, E eu adoro o JF, eu trabalhei durante mais de 30 anos aí com vocês, eu estou vendo que você está aí na sua sala, atrás tem aí a foto da construção do JF, participei disso aí, eu e o Melo ainda éramos da época que a odontologia era vizinho a ao elevador que levava o pessoal para o centro cirúrgico. Então, a toda hora batiam na nossa porta, porque era vizinho, e batiam, às vezes, sem querer, e a gente acordava, não estava nem dormindo, mas apertava, né? ficava sobressaltado, né? Mas foi um aprendizado muito grande esse tempo todo que eu tive no JF. E eu sei que todos elogiam, você está fazendo um excelente trabalho, eu espero que você continue, porque por onde você passou, lá na Unimed, no Monte Clínico, todas as pessoas falam do seu profissionalismo, Obrigada. do seu amor, né, que você tem e do seu respeito com as pessoas. Porque a gente sabe que nós não somos nada, nós somos pessoas iguais às outras. Estamos num local, por enquanto, eu sempre digo, eu estou vereador, mas sou mesmo dentista, mas estou vereador com um prazer tão grande e com um amor tão grande pelo que eu faço, que eu descobri minha vocação. Depois de aposentado, depois de poder realmente dizer, agora eu vou servir o meu povo. E foi um momento que eu me encontrei realmente e que eu desejo compartilhar com as pessoas essa nossa alegria de estar sendo vereador de uma capital tão grande como é Fortaleza, com mais de 2 milhões e 600 habitantes,
com os mais diversos problemas, mas a gente vê que tem pessoas que ajudam, tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas que querem fazer a boa política, tem pessoas que querem fazer a boa gestão, e é nesse sentido que a gente lhe parabeniza e diz, olha, conte com a gente, o que precisar lá na Câmara, você sabe que o que eu puder fazer pelo IJF, eu faço, porque é amor mesmo. Quando você vai para um local porque gosta, porque está fazendo aquilo, porque está querendo ajudar as pessoas, você faz, você não tem tempo. O que você disse aí com a sua equipe, quando eu fazia o MBA em gerenciamento de projetos, tinha um professor que dizia, olha, não basta você dizer que veste a camisa, você tem que tatuar no DNA aquela vontade de ajudar. E sua equipe tem essa vontade, né? Sua equipe ela está 100% ligada e 100% a favor da vida, 100% a favor dos pacientes. É isso que a gente precisa enaltecer, é isso que a gente precisa falar para as pessoas, que existem pessoas iguais a vocês que querem o bem de outras pessoas e querem fazer uma gestão da boa política, uma gestão com muita transparência, que é isso que eu vejo aí no portal da transparência. Quem quiser ver os gastos, a gente tem que abrir isso aí também, porque tem muita gente que acha que em tempo de pandemia não existe rigor. Existe rigor, sim, só que as pessoas dizem o que querem, né? Mas a gente sabe, as pessoas sérias, a gente sabe a vontade de acertar e a gente sabe a vontade de querer comprar, inclusive, o mais barato e o melhor, né? Então, eu queria que você fizesse suas considerações para que a gente possa encerrar a live, mas eu não poderia deixar de lhe elogiar, não poderia deixar de elogiar a sua Obrigada. equipe, porque o IJF ele é exemplo e está salvando muitas vidas. Isso é o importante, está salvando muitas vidas e não deixou de lado o seu conceito de um hospital de trauma. Muito obrigada aí, Portinho, pela oportunidade. A gente está falando do IJF. Eu sou servidora pública aqui há 28 anos, né? E eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse hospital. Tive muito aprendizado aqui. Aprendizado é para a vida da gente mesmo, como um todo. Os ensinamentos foram muito grandes, né? E, assim, quando a gente entra aqui como estudante, como estagiária, que foi quando eu entrei, depois você tem a oportunidade de passar num concurso público, trabalhar uma vida inteira e vou, se Deus quiser, me aposentar como superintendente, que é o cargo maior desse hospital, eu tenho muito orgulho, eu tenho muito, realmente, assim, sinto uma vaidade branca, como a gente diz, né? Aquela vaidade boa, de poder estar contribuindo com a população de Fortaleza, do estado do Ceará, porque o IJF atende todo o estado do Ceará, mais da metade das pessoas que a gente atende aqui vem do interior, aproximadamente a metade é do interior e a metade é de Fortaleza. Então, eu acho que é muito bom a gente estar assim, fazendo esse trabalho, cumprindo essa missão para a nossa cidade, para o nosso estado, para que a gente possa realmente valer a profissão, o título que a gente tem. E, não é só a questão de você trabalhar para si, para ter uma vida boa, ter uma casa boa, não é isso. A vida da gente ela precisa ter um sentido. E eu acho que o maior sentido que a gente possa ter é exatamente a gente deixar um legado na vida da gente. E eu espero ter deixado isso, de estar realmente ajudando as pessoas, de ter tido a oportunidade de dar o meu máximo que eu pude, toda a minha equipe também, durante essa pandemia. E a gente, assim, todas as colocações que foram feitas, né, que foram pedidas pelo secretário, pela secretária, pelo doutor Roberto Cláudio, por todo mundo, os vereadores que também muito nos ajudaram, nos fizeram solicitações, e a gente puder ajudar, isso é muito importante, porque a gente realmente é o que a gente pode deixar na vida, é o que a gente pode fazer de bom para as pessoas, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Sei que foi muito trabalho, assim, foram muitas noites que a gente não dormiu, a gente trocou muita coisa. Vai dar muito amor, você ainda vai dar muito amor. Mas, assim, esses meus 3 anos aqui no IJF, 3 anos e meio, foi assim, uma coisa muito... assim, eu até costumo dizer, eu não sei o que teria mais de acontecer, porque a gente pegou de tudo nesses 3 anos e meio, né? A construção de um hospital novo, de 203 leitos,
1.500 pessoas chamadas num concurso, não é fácil. Eu, quando entrei aqui no IJF, na administração, a gente tinha 1.938 servidores. Então, quando a gente convocou 1.500 servidores aproximadamente. Então, é quase um hospital novo convocado aqui dentro, né? Então, para você ver a quantidade de coisas que foram feitas, né? Aí teve aquela greve dos caminhoneiros, aí teve a greve, o edifício que caiu, greve dos policiais, e a gente aqui enfrentando todos esses desafios. Então, assim, foram muitas coisas. Espero ainda que a gente possa concluir esses andares, né? Ainda temos aí algumas pessoas ainda aí para serem convocadas nesses concursos. Tem muita gente ainda entrando agora. Fizemos uma convocação agora em abril, ainda tem gente trazendo documentação. Então, isso é muito importante. Tem gente ainda dando entrada na documentação e tomando posse. E esse movimento é muito grande aqui no IJF. E isso é muito bom. Um hospital que praticamente só tem um serviço público e a terceirização, né? Nós não temos outra forma de trabalhar aqui dentro. Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa entidade e agradecer a todas as pessoas aí que estiveram com a gente, né? Conversando aqui sobre o IJF. E agradecer a você, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço. Você me ajuda muito, isso é muito bom, é muito importante, né? A Câmara dos Vereadores, de uma forma geral, ela tem nos ajudado muito aqui aos pleitos do IJF. Isso é muito importante. Independente de qualquer coisa de política, sempre tem chegado muito junto da gente. Tá terminando. Doutora, um abraço, prazer imenso, fique com Deus. Obrigada. Amém. Um abraço. Abraço, obrigada.